Está começando o Se Liga Juventude. Hosana ao filho de Davi. Domingo de Ramos, finalmente começou a Semana Santa. Antes de qualquer coisa, quero dizer que esse vídeo foi preparado com o auxílio de um livro maravilhoso, Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Olha só quem escreveu. Joseph o quê? Joseph o quê? Nosso Papa Emérito maravilhoso, Bento XVI. Assim como o livro do Padre Paulo Ricardo, também vou deixar aqui o caminho para vocês comprarem esse livro maravilhoso. Para começar, esse dia não se chama somente Domingo de Ramos. O nome completo desse dia é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Ué, eu pensei que a Paixão de Cristo fosse na Sexta-feira Santa. Vou explicar. Neste dia nós celebramos a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém e também a sua paixão. Quando você for na Santa Missa de Domingo de Ramos, você vai perceber na hora da leitura do Evangelho aquele diálogo que nós participamos. Por isso nós chamamos de Domingo da Paixão do Senhor. Nesse domingo nós celebramos a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém e também sua paixão. E no outro domingo celebramos a Páscoa. Ao longo de toda a Semana Santa, você vai perceber que tem leituras do Antigo Testamento que já profetizavam a vinda de Jesus e como seria a sua paixão e todo o seu caminhar na terra. Nesse livro que eu indiquei para vocês, nosso Papa Emérito Bento XVI enumera algumas dessas profecias e algumas das indicações de que Jesus era e é o verdadeiro Messias. A tradição do povo judeu do Antigo Testamento dizia que o Messias viria do Monte das Oliveiras. Aproximavam-se de Jerusalém quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: "Ide à aldeia que está defronte." Então o fato de Jesus ter parado no Monte das Oliveiras não foi por acaso. Ele envia 2 de seus discípulos à frente e fica aguardando eles fazerem aquilo que ele lhes pediu. "Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-nos." Jesus entra montado num jumentinho e o próprio evangelista São Mateus já faz referência à profecia de Zacarias: "Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá." Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta: "Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo." Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortavam ramos de árvores e espalhavam-os pela estrada. Jesus não entra em Jerusalém numa época qualquer, ele escolhe justamente a Páscoa, que seria a sua. Abrindo um parênteses aqui, a Páscoa é a celebração, a comemoração da libertação do povo hebreu das mãos do faraó. É por isso que nessa data muitos peregrinos iam para Jerusalém para comemorar. Então Jesus não escolhe uma ocasião pacata, tipo, só vai ter as pessoas que moram em Jerusalém. Ele escolhe uma ocasião onde a cidade estava repleta, onde tinha muita gente. O ato de estender um manto para alguém significava que aquela pessoa era da realeza. No segundo livro de Reis, capítulo 9, entre os versículos 12 e 13, nós temos: "Eis o que diz o Senhor: sagro-te, Rei de Israel." Levantaram-se então imediatamente e, tomando cada qual o seu manto, estenderam-no aos seus pés em cima dos degraus e tocaram a trombeta gritando: "Jeú é rei." Então essa atitude de estender os mantos para que Jesus passasse significava que um rei estava passando. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: "Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus." A respeito desse povo que está em Jerusalém, é preciso salientar uma coisa. Eu já fiz pregações, por exemplo, dizendo que, nossa gente, olha que coisa triste, as pessoas aclamavam Jesus, quando ele entra em Jerusalém, essas mesmas pessoas na Sexta-feira Santa gritam: "Crucificam, crucificam." Você deve já ter ouvido pregações desse tipo.
Infelizmente, eu e muitos estávamos errados quanto a isso. Ai, que burra! Dá 0 pra ela! My fault. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade perguntando: quem é este? A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ou seja, quem aclama Jesus, quem saúda Jesus, quem enaltece Jesus, não é o povo da cidade de Jerusalém. É a multidão de peregrinos que estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ainda no Evangelho de São Mateus, só que no capítulo 2, onde relata a visitação dos reis magos ao menino Jesus, nós temos o seguinte: os magos perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Jerusalém não estava preparada para receber o Messias. O coração daquele povo já estava endurecido, fechado, e eles de alguma maneira caíram na rotina dos seus dias, ofertando sacrifício de animais, fazendo a leitura da palavra, mas o seu coração estava fechado para a vinda do Messias. Então, tanto quando os reis magos perguntam onde está o Salvador, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, acontece a mesma coisa. A cidade fica agitada, perturbada. O verbo utilizado por São Mateus caracteriza a emoção que uma pessoa sente quando acontece um terremoto. E afinal, o que é Hosana? Eu não sei. Hosana tem 2 significados. Em grego, significa exaltação, louvor. Em hebraico, significa salvai-nos. Essas 2 traduções indicam a divindade de Cristo. Ninguém exalta alguém que não é importante. O louvor é todo a Deus, não louvaria qualquer pessoa. E na questão de salvai-nos, a salvação só vem de quem? Do Salvador. E quem é o Salvador? Cristo. É muito importante salientar que nessa peregrinação até Jerusalém, Jesus faz a cura do cego Bartimeu e ele exclama: Jesus, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi transmite também que Jesus é o Messias. Nas profecias do Antigo Testamento já se dizia que o Salvador viria da casa de Davi. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook, compartilhem os nossos vídeos para o máximo de jovens possível. E se você quiser me adicionar no Snap, é karina.rina. Vou colocar aqui no vídeo para o pessoal não se embolar.